Um carro com velocidade máxima maior do que a de um Fórmula 1, que acelera mais rápido do que um Tesla Model S Plaid no 0 a 100 e que espancaria o tal 10 Seconds Car do quarto de milha do Toretto. E ainda faz tudo isso pesando 150 quilos a mais que um Bugatti Chiron. Parece receita de uma trip alucinada de qualquer um de nós que gosta de carro, né? E de certa forma até foi um sonho mesmo. Mas nesse caso, um jovem de 30 anos, sim, porque 30 anos ainda é jovem, tá? Ele conseguiu materializar. Tô falando do Bosnio Mate Rimac, a mente por trás do Rimac Nevera, ou Rimac Nevera, que é como é a pronúncia correta da marca e do sobrenome dele. Salve acelerados! Esse aqui é mais um Tudo Sobre, dessa vez com a história de como surgiu o carro declarado automóvel de produção com a aceleração mais rápida do mundo e da marca de carros que quase matou um dos apresentadores do Top Gear clássico. Quer conhecer tudo sobre a Rimac? Então bora aqui comigo, mas antes já deixa aquele like aqui no vídeo para dar aquela força para ele chegar para mais pessoas e se inscreve no canal do Acelerados também para ver só conteúdo legal sobre carros aqui. Assim como a história da Rivian, que nós também contamos em um Tudo Sobre recentemente, tem link aqui na descrição para você assistir, a trajetória da Rimac se confunde com a do seu próprio fundador, o jovem Mate Rimac. Mate nasceu em 1988 no que hoje é conhecida como Bósnia-Herzegovina, mas naquela época ela ainda fazia parte do grande território da Iugoslávia, que reunia outros 7 países que são independentes hoje. Depois do colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, a Iugoslávia começou a se desintegrar nesses países, o que reforçou a família de Rimac a buscar refúgio na Alemanha, onde eles viveram até o ano 2000. Depois disso, eles se mudaram para a Croácia, onde a história da Rimac, a marca de carros, não a da família, efetivamente começa. Durante a sua adolescência, o jovem Mate não ia lá muito bem na escola, mas um professor seu percebeu que o moleque levava jeito para mexer com coisa eletrônica e tinha criatividade suficiente para inventar gadgets. Foi um empurrão que ele precisava para começar a participar de feiras de escola e ganhar um monte de prêmios com suas invenções. Uma delas, inclusive, foi uma luva com comandos eletrônicos que substituiria o mouse e o teclado de um computador. Ele batizou a luva de iGlove, pegando carona na tendência da Apple de colocar i na frente dos produtos, né? Honestamente, eu não consigo imaginar outra função para essa luva aí, a não ser fingir que eu tô naquele filme Minority Report. Lembra desse filme lá com o Tom Cruise? Enfim, mas o que importa é que Mate tinha talento e foi se destacando nesse mundo das invenções eletroeletrônicas. Só que a paixão do Mate não era só eletrônica, mas carro também. E com 18, 19 anos, o brinquedo dele para levar para Track Days era um BMW M3 da geração E30, dos anos 1980. Mate era tão vidrado com essa rotina de esmerilhar o carro na pista que, inevitavelmente, ele acabou fundindo o motor do M3. Mas, ao invés de restaurar o 2.3 de 4 cilindros e 200 cavalos, Rimac fez o que muitos podem considerar uma heresia. Ele transformou o clássico M3 num carro elétrico. Isso aí, ele jogou fora o motor a combustão e colocou uma bateria e um motor elétrico nele. Só que, por mais heterodoxa que fosse essa ideia, ainda mais ali por volta dos anos 2008, foi a semente que fez Mate, do alto dos seus 20 anos, a registrar em Sveta Nedelja, na região metropolitana de Zagreb, a empresa Rimac Automobili, com a ambição de criar carros super esportivos elétricos. A partir desse dia, o ritmo da evolução da Rimac impressiona. O primeiro marco da empresa foi em 2011. Naquele ano, um time de 10 pessoas que Mate conseguiu reunir na sua empreitada ajudou a desenvolver o seu primeiro projeto ambicioso. Sabe aquele M3 elétrico? Então, ele deixou de ser uma espécie de gambiarra de quem não queria mais se sujar de graxa e virou um monstro de 600 cavalos e 90 kg de torque, com 0 a 100 em 3,3 segundos e 280 km por hora de velocidade máxima, passando a ser chamado de iM3 pelo pessoal da Rimac. Em abril de 2011, aquele iM3 quebrou recordes de aceleração de carros elétricos na indústria numa prova certificada pela FIA e pelo Guinness Book, numa pista de pouso militar perto lá de Zagreb. Nessa prova aí, o iM3 cumpriu o quarto de milha em 11,8 segundos e os 1000 metros em 23,26 segundos. Para você ter uma ideia de comparação, quem chega nos 400 metros em 11,8 segundos no nosso arrancadão aqui do Acelerados é o Porsche 911 Carrera S. E a gente está falando de um M3 elétrico adaptado há mais de 10 anos atrás.
Mas a principal conquista da Rimac em 2011 apareceu no Salão de Frankfurt. Foi naquele palco que a Rimac se mostrou ao mundo pela primeira vez e já chegou com um conceito que foi desenvolvido a menos de 6 meses antes da sua apresentação. Eu estou falando do Concept One, cujo design foi assinado pelo croata Adrian, não sei como pronuncia, Adrian Mudry, que trabalhava na General Motors oficialmente naquela época, mas fazia uns freelas lá para a Rimac também. Nessa aparição aí, o Concept One já contava com um monocoque de fibra de carbono e mais de 1.000 cavalos e 387 kg de torque. Tudo isso vindo dos 4 motores elétricos instalados em cada roda. Além da força bruta, o conceito ainda prometia 600 km de autonomia na bateria. Se hoje com Hummer, Model S, Rivian e vários outros elétricos que a gente já mostrou aqui no canal com 1.000 cavalos, parece ser comum extrair tanta potência assim de um carro elétrico, né? Mas em 2011 esse mundo ainda começava a ser desbravado, principalmente por empresas startup como a Rimac e a Koenigsegg, por exemplo. E foi justamente essa ousadia dos números do Concept One que abriu o caminho para a Rimac começar a atividade que pagou as contas da empresa nos próximos anos, fazendo a marca fechar no azul já a partir de 2013. Esse negócio consistia em fornecer para a indústria vários componentes importantes para a fabricação de carros elétricos. Ao longo dos anos, marcas como Renault, Aston Martin e até a Koenigsegg listaram como os clientes da Rimac. Nesse meio tempo, o Concept One foi marcando presença como espécie de embaixador da Fórmula E, mas talvez o episódio mais marcante dele para você, na verdade, aconteceu só em 2017. Mais especificamente em junho de 2017, quando a equipe do The Grand Tour, o programa formado pelos ex-apresentadores do Top Gear, o Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond, estava gravando uma subida de montanha na Suíça. Na ocasião, tudo ocorreu bem. Foram 3 passagens com cada carro que eles estavam gravando lá no dia, até que o diretor do programa resolveu pedir para o Hammond subir mais uma vez, justamente com o Rimac Concept One, só para ter mais uma opção de câmera lá na hora para edição. Nessa hora, o próprio Hammond brincou, falando: "Você tá ligado que eu vou bater esse carro agora, né?" Talvez ele não tenha falado exatamente com essas palavras, mas elas foram proféticas do mesmo jeito. Hammond começou a acelerar o Concept One com mais confiança do que deveria e acabou perdendo a traseira do carro e capotou ladeira abaixo. Foram dezenas de piruetas do carro, percorrendo uma distância de 110 metros entre o ponto inicial do acidente até onde o carro efetivamente parou. Apesar do estado destruído do Concept One e o fato dele ter pegado fogo, Hammond saiu do carro apenas com uma perna quebrada. Tá, eu admito que eu forcei a barra lá no começo desse vídeo, quando eu falei que quase matou o Hammond, mas é que a pancada foi impressionante mesmo, vai. E no final das contas, esse acidente serviu para jogar mais publicidade para Rimac. E em vez de questionamentos sobre o controle do carro, a história que passou adiante foi justamente a integridade da célula de sobrevivência do carro, que suportou uma capotagem dessa magnitude aí, deixando apenas uma fratura leve na perna do motorista. Além do acidente do Hammond, o ano de 2017 também foi marcado por um novo patamar financeiro que a empresa alcançou. Isso porque ela recebeu uma injeção de 36 milhões de euros de uma das maiores fabricantes de baterias da China, a Camel Group. Além da compra de 10% das ações da Rimac por parte da Porsche, que veio a calhar com um escrutínio aí que o grupo Volkswagen passava na época, ainda por causa do escândalo do Dieselgate, tá lembrado? E foi essa nova rodada aí de investimentos que acelerou o desenvolvimento do carro que abriu esse tudo sobre, mas cujo conceito ainda se chamava C2. O protótipo do que viria a ser o Nevera foi apresentado pela primeira vez em 2018 no Salão de Genebra. Até chegar à forma de produção do Nevera, a Rimac continuou atraindo investimentos de outras companhias, inclusive da Hyundai Motors, que colocou entre 80 e 90 milhões de euros na empresa e hoje detém 37% dela. Já a Porsche passou de 10% para 22% a sua participação na Rimac. Com essa grana toda, além de desenvolver o C2, a empresa já contava com 600 funcionários e uma nova fábrica em Xinyang, na China. Com preço de 2 milhões de euros, a Rimac lançou o Nevera com produção limitada a 150 unidades. O nome Nevera é referência a uma tempestade típica da Croácia, com ventos que passam dos 250 km por hora. E para fazer jus a ele, o Nevera é a evolução natural do Concept One, seguindo as mesmas características que colocaram o Rimac no mapa da indústria automotiva 10 anos antes. Mas dessa vez, eles conseguiram levar o Nevera a um patamar ainda mais alto,
Começando pelo chassi do carro, que continua sendo de fibra de carbono, apenas com duas partes de metal nas áreas de impacto na frente e atrás. Com essa estrutura, a Rimac defende que o Nevera é o carro com a maior rigidez torsional do mundo. São 70.000 Nm por grau. Sabe o que isso significa? Então, nem eu. Mas para facilitar aqui, significa dizer que ele tem o dobro da rigidez torsional de um Lamborghini Aventador e mais até do que um LMP1, o protótipo mais avançado das 24 horas de Le Mans. Só que mesmo sendo feito de fibra de carbono e Kevlar, o Nevera não consegue conter tanto assim o seu peso. São 2.150 quilos, 150 a mais que o Bugatti Chiron que eu citei lá no começo. Lembrando que o Chiron tem um motorzão W16 sobre o capô, mas é que por mais avançado que o Nevera seja, ainda não existe milagre. Só o pack de baterias dele pesa 700 quilos. Mas também haja bateria, né? O conjunto tem 120 kWh. Para você ter uma ideia, o Mercedes EQS tem 108 kWh. E o mais impressionante é saber que você poderia carregar tudo isso de bateria em 20 minutinhos, caso existisse algum carregador capaz de dar conta de 500 kW de potência para essa recarga, né? Como não existe, mesmo sendo preparado para receber isso, o Nevera recupera 80% da sua bateria em 1 hora nos carregadores rápidos de corrente direta disponíveis hoje em dia. Uma curiosidade do Nevera é o fato das baterias não ficarem instaladas no assoalho do carro, como é comum a gente ver por aí. Elas ficam distribuídas em formato de T, com a maior parte atrás do cockpit dele. Ainda assim, ele tem uma distribuição de peso quase igualitária entre os eixos. Agora para a parte que realmente impressiona. Tal qual o Concept One, o Nevera também conta com 4 motores elétricos instalados direto nas 4 rodas. Enquanto os da frente geram cerca de 300 cavalos, os de trás ficam na casa dos 640 cavalos. Ao total, os 4 conseguem pico de potência de 1940 cavalos ou 1914 HP e inacreditáveis 240,6 kg de torque. Um Hummer EV, que é um bicho de 4 toneladas, tem cerca de 166 kg de torque. Com tudo isso disponível nas 4 rodas, a Rimac diz que o Nevera é o carro mais rápido do mundo na aceleração de 0 a 100 km por hora. Release. Fica um asterisco aqui por conta do fato de não haver uma certificação tipo a do Guinness Book, tá? Para certificar isso e a sua produção ser limitada. Já que o Tesla Model S Plaid, por exemplo, que acelera em pouco mais de 2 segundos, isso sem estar nas condições específicas de drag race, que daí ele pode até fazer em 1,9, o Tesla Model S Plaid é um carro de produção contínua. Então tem esses dois asteriscos aí. Mas independentemente de certificação ou não, já tem bastante comprovação por aí na internet de que o Nevera é sim capaz de chegar aos 100 km por hora em absurdos 1,8 segundos. O quarto de milha dele é feito em 8,6 segundos e os 300 km por hora são atingidos em 9,3 segundos. É isso mesmo, em menos de 10 segundos o carro está a 300 km por hora. Para a gente fazer uma comparação, um Fórmula 1 chega a 200 km por hora em cerca de 6 segundos e a velocidade máxima dele é perto de 380 km por hora, enquanto o Nevera pode ir até os 412 km por hora. Aliás, acho que essa é a única prova que o Nevera não consegue ganhar de um Bugatti Chiron, por exemplo, já que o francês chega a 420 km por hora de velocidade máxima. Se as estatísticas de aceleração do Nevera são monstruosas, nada faz mais sentido do que a sua capacidade de frenagem também ser. Afinal, os discos de cerca de 390 mm de diâmetro, combinados com a função regenerativa da energia da bateria, têm um poder de frenagem de 300 kW. É como se um Mercedes AMG A45 puxasse com toda a sua força o Nevera para o sentido oposto da aceleração para fazê-lo parar. Tanto é assim que a desaceleração da frenagem pode imprimir até 1,2 de força G contra o motorista. Como se esse desempenho todo não fosse bastante, o Nevera ainda tem um modo drift que pode deixar a entrega de torque a cargo apenas das rodas de trás, para você simplesmente acelerar o carro e ele praticamente vai girar no seu próprio eixo se você deixar, né? Se aquele Kia EV6 que o Gerson e o Mococa dirigiram no Adas Tuiuti já era divertido pra caramba pra driftar, imagine fazer isso com um Nevera, né?
Aliás, tem link na descrição desse rolê aí com o EV6 que eu citei na pista, tá bem legal, assiste aqui depois, tá? Outra curiosidade legal do Nevera é o sistema de câmeras dele. Ele tem 12 sensores ultrassônicos, 13 câmeras e 6 radares para registrar tudo que o carro faz e gravar você na pista, para depois você ficar estudando melhor a sua tocada para baixar tempo. E claro, esse conjunto de câmeras também serve aí para todas aquelas babás eletrônicas de assistência à condução de hoje em dia. Com um produto desses nas mãos, aí fica fácil entender como a Rimac, apenas 14 anos depois do seu registro ambicioso, vale cerca de 1,2 bilhão de dólares, tem mais de 1.300 funcionários e é dona da Bugatti. A Rimac hoje é detentora de 55% da Bugatti, enquanto os outros 45% continuam nas mãos da Porsche, que foi quem arranjou essa compra para a Rimac aí como forma de explorar a eletrificação na marca francesa. Ou seja, se aos 20 anos o jovem Matthew Matz sonhava em construir supercarros elétricos, hoje, aos 35 anos, ele é dono do hipercarro elétrico mais rápido do mundo e do carro a combustão mais veloz do mundo também. Nada mal para quem começou fazendo swap de motor de M3 por um elétrico só para fazer track day, né? Esse foi o nosso Tudo Sobre Rimac. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história, se faltou alguma coisa pra gente falar e se você sabe também de alguma outra curiosidade. Também deixa aí nos comentários a sua sugestão para outros temas pra gente se aprofundar aqui nesse quadro. Não esquece do like também antes de sair do vídeo e de se inscrever aqui no canal do Acelerados também. Valeu e até a próxima.